Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante o programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, segunda-feira, rapaz, dia 23 de maio de 2022. Entrevistado de hoje, deputado federal Nery Geller, dirigente do Partido Progressista aqui no estado de Mato Grosso também e pretenso candidato ao Senado da República, pré-candidato ao Senado neste ano de 2022. Vai falar conosco, não é, Nery? Geralmente o programa vai até às 8h30. O programa hoje também vai até às 8h30. Só que o Nery fica conosco até às 8h10, porque ele teve que deixar um importante compromisso para vir aqui, para honrar o seu compromisso conosco também aqui. Então, até 8h30, o deputado Nery estará com a gente aqui. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, você que acompanha o programa Opinião, muito obrigado pelo carinho da companhia. Você que assiste pela internet, em qualquer canto também, pelo canal 22, também pela página no Facebook da TV Pantanal e pelo www.gazetadigital.com.br. Deputado Nery, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo e pelo importante esforço de estar aqui conosco, já que, como eu disse aqui, o senhor deixou aí um compromisso muito importante, daqui a pouquinho volta para lá, mas para cumprir conosco aqui, está aqui. É bom tê-lo aqui. Eu vou já abordar a questão política, vamos correr aqui, não é? O senhor, que não é bobo, não é nada, já está correndo trecho, não é? Teve, inclusive, neste fim de semana, um evento municipalista importante. Quando o cara a pessoa pretende se lançar ao Senado, se ele não tiver o municipalismo consigo, é impossível. E aí o senhor mostrou uma importante força lá no Araguaia, acho que no Baixo Araguaia, mais de 100 lideranças, mais de 1.100 lideranças, perdão. Está a todo vapor já. Eu queria que o senhor falasse sobre isso aí, em que pé está a sua pré-campanha e articulações Mato Grosso adentro. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite à população que está nos acompanhando. Boa noite, Lorenberg. É uma grande satisfação estar com você. Eu tinha assumido o compromisso e apareceu realmente um compromisso muito grande e acabei entrando num acordo com você e te agradeço pela compreensão de me liberar um pouquinho antes do término do programa. Mas é sempre uma grande satisfação de vir aqui e fazer esse debate, até pela qualificação que vocês têm. O Lorenberg é uma figura que nós conhecemos de longa data, e você também, Paulo. E discutir essa questão da política. Nós estamos, sim, numa pré-campanha muito forte e bem articulado. Eu sempre falei a vocês da imprensa e a toda a população que nós estaríamos nesse projeto, mas nunca deixaria o exercício do meu mandato ou o projeto político se sobrepor ao exercício do meu mandato. Na semana passada, nós tivemos uma agenda importante na região norte com o governador Mauro Mendes. Nós visitamos 6 municípios, visitamos Alta Floresta, Aniversário, fomos a Paranaíta, a Piacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, e depois eu me desloquei lá para a região do Araguaia, onde nós fizemos na sexta-feira à noite um encontro regional. E Lorenberg, eu fiquei muito feliz porque num evento que, num primeiro momento, seria para reunir lideranças da região, acabou se transformando num grande evento. Tivemos entre Canarana e Confresa, nós tivemos mais de 1.100 lideranças presentes. Os prefeitos lá de toda a região manifestando apoio, e nós colocamos a posição muito clara de fazer um debate já, lançamos um grande programa aí para discutir Mato Grosso, avançar Mato Grosso, tendo em vista que Mato Grosso está caminhando a passos largos nos últimos anos, com infraestrutura, com hospitais regionais, com parcerias com os municípios. E eu, como municipalista que sou, tenho a grata satisfação de ter ido num lugar onde eu achava que nós iríamos reunir 200, 300 pessoas, acabamos reunindo em cada evento 500 a 600 pessoas. E nesse 1.100 lá no Araguaia, né? Mais ou menos. Fizemos 2 eventos. Tem as lideranças e tem o pessoal que vai também, tem os populares realmente, mais ou menos a média de 600 pessoas. Exatamente, deu mais ou menos na média de 600 pessoas. Quem acompanhou nas redes sociais aí sabe, e muita gente que esteve presente lá, estou bastante feliz porque lá nós conseguimos uma demonstração de bastante força e que nós estamos no caminho certo. Sempre falei também que
que o nosso grupo político está bem articulado, porque nós fizemos ação concreta durante os 3 anos e meio lá no exercício do mandato. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, Lorenberg, por favor. Deputado, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Nós ganhamos e ganhamos muito com a presença do senhor. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Deputado, de acordo com alguns sites, o presidente regional do MDB, Carlos Bezerra, chegou a dizer que vai liberar os filiados do MDB para votar, para pedir voto para quem quiser. Isso enfraquece a postulação do senhor dentro do MDB ou não? Lorenberg, Bezerra talvez tenha sido o principal esteio da nossa candidatura, e a firmeza com que o nosso senador Carlos Bezerra tem atuado nesse sentido é algo extraordinário. Eu já tinha admiração pelo MDB, até porque eu já fiz parte do MDB. Meu pai foi vereador pelo Manda Brasa na década de 80, na redemocratização do país. O Bezerra tem sido um gigante, né? E eu vou deixar essa pergunta a ser respondida pelo Bezerra. Obviamente, no caso específico da deputada Janaína, se o MDB não liberasse, eu iria pedir para liberar, porque é uma questão familiar. Todo o respeito que eu tenho à deputada, ela é nora de um possível adversário nosso. Então seria justo. Agora o restante do time inteiro está bem integrado. Bezerra ficou na semana passada, Lorenberg, só para você ter uma ideia, me representando em vários municípios, Novo São Joaquim, teve aniversário, não pude ir, o Bezerra foi lá, ficou 3 dias na mobilização lá, e por isso que eu devo muito a esse movimento, inclusive, pela capacidade de articulação da base que está nesse apoio, e principalmente ao MDB. E vocês também da imprensa estão acompanhando. Nós recebemos apoio de vários prefeitos, inclusive do PSB, né? Nós recebemos apoio explícito e com muita força de prefeitos da União, que ainda não está fechado, que eu acredito que nós vamos caminhar com o governador Mauro Mendes, mas que não estão fechados. Dou exemplo, o Tatá aqui de Poconé, eu estou falando do PSB, do Getúlio, de Araguaiana, do Tiago, lá de Santa Terezinha, enfim. E em lideranças, como o líder do governo, Gilmar, que entrou para dentro da coordenação nossa da União. Então, muitos apoios fora, e nós estamos realmente muito motivados e cada vez mais animados com uma possibilidade de uma eleição que vem para somar, que vem para ajudar o Mato Grosso, que vem, e quem me conhece sabe que eu não blefo em política. Quando eu falei que eu estava construindo uma base sólida para ir para uma disputa eleitoral, é porque eu tinha segurança no que eu estava falando. E os números das pesquisas internamente me mostram que eu estou no caminho certo. E eu andei com o governador na região norte do estado na semana passada, os 6 prefeitos, 6 manifestaram apoio à nossa candidatura, lá no extremo norte de Mato Grosso. Agora, no Araguaia, eu fiquei surpreendido com alguns prefeitos que estavam lá e que manifestaram um apoio explícito, fazendo questão. Não foram só no evento, Paulo. Uma coisa é ir lá no evento, ficar meio escondido. Outra coisa é pegar o microfone e falar, não, eu quero falar também, eu quero me manifestar. Você ajudou o meu município, você fez isso, você fez aquilo. Você ajudou no contexto macro, mas ajudou o meu município. Então, isso, e vereadores, secretários, presidentes de associação. Então, realmente, eu estou bastante feliz pela forma como está andando, mas principalmente com relação aos partidos que me dão sustentação, tanto do PSD, do Fávaro, quanto do MDB, do nosso senador Carlos Bezerra e também do deputado Juarez Costa. Vamos lá, então. A questão de alianças aí, de parceiros partidários para esse projeto seu, deputado Neri. MDB... Nele tem a Janaína, que o senhor falou aí, né, que por questões óbvias deve apoiar outra candidatura. Mas tem também o Emanuel Pinheiro, rapaz, que agora ficou pé da cara com Vossa Excelência por conta do episódio TCU, Tribunal de Contas da União. O senhor esteve lá com o Mauro Mendes, que é desafeto político do Emanuel. O Emanuel não gostou disso e disse que não quer ver o Neri Geller na frente. Como é que o senhor vai fazer para pagar? Como que o senhor explica isso, né? Qual o seu argumento? E como que o senhor vai fazer para apagar esse incêndio todo aí, já que não estamos falando aí do prefeito da capital do estado?
Primeiro, dizer que o prefeito Manuel sempre teve e sempre vai ter grande respeito da minha parte. O Manuelzinho é meu colega de parlamento e nós vamos estar caminhando junto, até porque o Manuelzinho, muita base que é minha hoje, vai estar caminhando com o Manuelzinho também. Então nós vamos caminhar junto, eu não tenho dúvida nenhuma, ao menos é a minha vontade. Com relação ao que aconteceu há 15 dias atrás, eu já falei na imprensa. Eu fui convidado pelo governador e eu fui lá no TCU realmente, mas eu não fui para derrubar a decisão. O que eu acho que deve acontecer, e eu não vou entrar na briga política, que essa decisão tem que ser técnica, nós precisamos resolver o problema do VLT ou BRT. Eu não conheço a fundo os problemas crônicos ali dentro. Não sei exatamente os estudos de viabilidade, o que é melhor. O que eu posso garantir, quando o prefeito Manuel me chamar, eu vou sentar com ele e se eu puder ajudar e contribuir, vou contribuir. E eu tenho moral, com todo respeito, de falar com o prefeito Manuel, porque eu ajudei a coordenar a campanha na primeira eleição dele, fui extremamente leal durante o mandato e muito leal na reeleição dele. Deixei meu partido disponível para apoiá-lo, não interferir. Tem emenda do senhor aqui em Cuiabá? Tem emenda do Meneghella para Cuiabá? Coloquei no primeiro ano da gestão do prefeito Manuel 4.200.000 para a Feira do Porto, que está sendo executado. Me orgulho muito, o prefeito Manuel pediu, nós colocamos recursos. Coloquei R$1.200.000 para fazer o centro de distribuição aqui para contemplar os pequenos produtores. Eu não me recordo certo, mas se não me engano foi de 1 milhão a 2 milhões de reais na saúde também que nós colocamos no município. E toda vez que o prefeito Manuel, com todo o respeito, me procurou, eu sempre tive uma relação muito harmoniosa e de muito respeito com ele. E eu tenho certeza que esse desentendimento que houve ali atrás, nós vamos superar isso logo ali na frente, porque o bom diálogo acaba tirando qualquer dúvida. Lorenberg. Deputado, recentemente falou-se muito, até tem um pedido no Supremo Tribunal Federal, de que 2 candidatos de partidos diferentes poderiam se juntar ao mesmo governador. Falou-se muito isso. Aliás, nós tivemos experiência assim. No Pará nós tivemos, em outros estados nós tivemos experiência assim. Isso significa dizer, traduzindo em miúdos, para que o amigo telespectador possa entender, o senhor poderia vir candidato ao Senado tendo o Mauro Mendes na mesma chapa. O Wellington Fagundes candidato ao Senado e o Mauro Mendes candidato a governador. Isso poderia ser feito. Teve um pedido no Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que isso não é possível fazer em Mato Grosso ou não? Eu me posicionei, e até onde eu conheço a legislação, até pedi agora que veio esse assunto à tona, para a gente tentar esclarecer. O meu jurídico do partido, o Dr. Robson, está verificando isso para mim. Eu, sinceramente, acho que não tem espaço para 2 candidaturas majoritárias numa mesma coligação. 2 majoritárias no mesmo cargo. Uhum. É a mesma coisa que tiver um senador e 2 candidatos a governo, porque os 2 cargos são majoritários. Como é que se daria isso? O que nós estamos nos movimentando agora, Lorenberg, para não entrar nessa questão aí das composições. Nós estamos consolidados com 3 partidos importantes, com a possibilidade de um 4º e depois de um 5º. Eu conversei muito com o deputado Avalone, com a deputada federal Thelma, está muito próximo da gente caminhar também com o PSDB. Então, dentro disso, eu estou caminhando para cuidar da candidatura ao Senado, porque o Mauro, e de forma correta, ele não tem por que não aparecer um adversário, não tem por que ele falar se ele vai para a reeleição ou não. Ele está trabalhando para ir para a reeleição, claro que todo mundo vê. Então não dá para apertar o governador de falar, não, você tem que se definir, as convenções que vão definir. Então até lá nós vamos conduzindo para nos fortalecer do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de um grupo forte. Nós estamos consolidados com mais de 100 prefeitos hoje no apoio, 700 vereadores. Tenho recebido manifestação de 11 a 15 deputados estaduais que estão me apoiando e dessa forma nós vamos indo, conversando com a população, discutindo isso e a coligação final no cargo de majoritário a gente define lá na frente. Logicamente, e sempre falei com o governador Mauro hoje, fui lá tratar de recurso, de emendas, entramos rapidamente nessa discussão, falei para o governador Mauro Mendes hoje,
é que a nossa tendência é caminhar com o governador Mauro Mendes. E por quê? Porque a base de apoio do Mauro está aqui, PP, PSD e MDB. Com todo respeito, mas como é que o PL, que tem lá Claudinei, que rufa o bumbo no governador toda hora, tem o Medeiros, com todo respeito, que é um grande colega meu, não tem atrito toda hora, como é que ele vai se dar nessa composição? Então seria natural nós caminharmos e vamos caminhar com isso. E eu, só para concluir, responder a pergunta, mais objetivo, a tendência nossa é caminhar com o governador Mauro Mendes, porque nós estamos desde o primeiro dia junto com ele. Então, por isso que nós não vamos... Agora, logicamente, isso vai depender do governador também, e lá na frente, na hora certa, a gente vai discutir isso com muita serenidade e tranquilidade. Pois é, mas não é muito arriscado isso? O deputado, não está faltando um pouco de... Não existe vida inteligente fora Mauro Mendes nesse processo eleitoral, com todo o respeito que eu tenho pela força e importância que tem o governador, faz uma boa gestão. Queria só completar aqui a pergunta. Por quê? O senhor tem, como o senhor falou, em 700 lideranças, não sei quantos prefeitos, não sei... Tem o Agro, tem o Blário, tem o Fávaro, tem um monte de gente apoiando aí. Aí o senhor fica dessa dependência do Mauro, que daqui a pouco... Não estou na dependência do Mauro, não, peraí, eu vou terminar a pergunta. Aí o senhor ficaria nessa dependência do Mauro e daqui a pouco o Mauro pode falar assim, não, por força partidária, o PL e tal, nacional, e definir lá um outro lado, ou então o Mauro pode até nem ser candidato, isso não é difícil. O senhor não acha que teria que tocar a vida e deixar o... Paulo, eu acho... Pergunta não, eu vou te responder isso com muita franqueza, aliás, já respondi. Não está na hora de eu bater na mesa? Já respondi, eu já bati na mesa do primeiro dia quando fui candidato. A imprensa que me pergunta, e vocês estão me perguntando, eu estou construindo um projeto de Senado. O Blairo falou que, independente da posição do governador, que o nosso projeto é viável e vamos embora. Eu estou discutindo o projeto de Senado, independente de estar coligado ou não com o governador Mauro Mendes, com todo o respeito. A tendência é caminhar, porque nós estamos na base. Agora, eu nunca falei que eu iria recuar se não tivesse coligado com eles. Não existe isso. Nós estamos trabalhando um cargo majoritário, que é a candidatura para o Senado. A definição de qual governador nós vamos estar, nós vamos deixar um pouco mais para frente, porque o próprio, que nem você falou, o próprio governador não definiu ainda. Nós só não vamos apoiar o governador Mauro Mendes se ele não quiser. Ok, se ele não quiser, nós vamos seguir a vida, não tem problema nenhum. O que não dá para nós sair da base se nós ajudamos a construir esse governo. Você sabe, Paulo, no primeiro dia, o primeiro recurso da saúde, quem líder fui eu para ajudar a colocar o recurso. A primeira ação concreta de resolver a questão das ferrovias fomos nós que enfrentamos. Nós ajudamos o governador quando ele era vaiado. E o Mauro estava no caminho certo, está fazendo tantas obras, nós estamos inaugurando obras, nós estamos assinando convênios. Como é que eu vou fazer um rompimento nesse momento, até porque eu acredito no governo do Mauro. Agora, isso não quer dizer que eu não vou ser candidato se o Mauro coligar com o Hélito, deixa que coligue, não tem problema nenhum. Nós estamos definidos por uma candidatura ao Senado, e sempre falei isso, e os meus parceiros, que é o senador Fávaro, tantos e tantos deputados. Você tem alguns aqui. Inclusive próprio palavras do líder do governo, falou, independente de estar coligado ou não, meu candidato não iria, falou Dilmar. Então, bola para frente, vamos esquecer isso. Eu estou entrando nesse assunto de governo porque vocês me perguntaram. Não, eu provoquei porque é uma situação é bem tranquilo. O projeto nosso é Senado. Na hora de bater na mesa e falar, não, gente, peraí, eu toco a minha vida independente. Mas eu acho que eu falei agora, né? Não, peraí. Independente de candidato a governo, nós estamos trabalhando candidatura no Senado e é isso o nosso projeto. Tá aí o Neri falando assim, independente de Mauro Mendes, eu vou ser candidato e pronto. Mas é isso mesmo, categoricamente, já falei isso por várias vezes. Independente, inclusive o Blairo falou isso também. Claro que com o governador Mauro Mendes é melhor. Agora, se não for, nós temos um projeto que é viável. Vamos embora, nós estamos com 100 e poucos prefeitos apoiando. A hora que o Mauro definir, achar que a gente deva sentar para conversar de política... E é parceiro de primeira hora, né? O Wellington, por exemplo... Bom, eu não vou entrar. Eu também não vou entrar porque eu tenho que ir para o intervalo comercial, porque a Caroline está mandando eu ir para o intervalo comercial. Neri Geller continua, vai ficar pouco tempo a mais aqui com a gente, mas vamos falar mais de outras coisas mais. Tem muitos assuntos aqui, Opinião dá um tempinho só e volta já, um instante só. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, hoje entrevistando o Neri Geller, pretenso candidato ao Senado, deputado federal pelo Partido Progressista, presidente do PP. Lorenberg, por favor, abra esse bloco de perguntas. Deputado, eu vou sair um pouco fora do rumo que nós tomamos no primeiro bloco e eu gostaria muito de ouvi-lo
de ouvir um comentário do senhor a respeito de um trecho da fala do senhor no dia 9 de fevereiro desse ano, lá na Câmara dos Deputados, entre aspas. O PL 6.299 está tramitando desde 2002 e é de autoria do ex-senador Blairo Maggi. Ao contrário do que se discute aqui, é o PL da segurança alimentar, é o PL do alimento seguro. Eu tenho muita tranquilidade de falar isso, porque eu estava no governo passado, esse tema já vem sendo discutido há mais de 20 anos. A modernização da legislação do defensivo agrícola, com certeza, consiste em aumentar a competitividade, aumentar a preservação ambiental e da forma como está sendo proposto no relatório, da forma integrada, é também cuidar da própria questão do teste toxicológico. Fecham aspas. Aí tem uma fala do Grampiche que diz que esse PL é exatamente do veneno, é exatamente para agredir o meio ambiente. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso aqui, deputado. Lorenberg, primeiro é sempre bom voltar a assuntos que são tão importantes, que geram emprego, renda. Eu fiz esse debate enfrentando a grande mídia, enfrentando a concorrência internacional, e nós avançamos e fomos para o plenário e não só discutimos, como votamos no plenário da Câmara com 340 votos. Eu gostaria que quem está me assistindo e que todos vocês da imprensa olhassem o relatório. Ele é exatamente nisso. Ele traz segurança na questão dos exames toxicológicos, ele traz a segurança na questão ambiental, e ele moderniza a legislação para que novas moléculas que degradam menos o meio ambiente possam ser usadas, tirando assim moléculas velhas, ultrapassadas. E traz no seu bojo do relatório, inclusive, a possibilidade da multiplicação dos biológicos na pequena e média propriedade para fazer a agricultura principalmente orgânica. Então eu tenho um maior orgulho desse debate. E nós consolidamos em 2017, indo para a Austrália, ver os modelos de lá, e é uma forma integrada. Além de tudo isso, dele ser uma molécula do alimento seguro, e é categoricamente isso, e deixo aqui muito tranquilo para quem quiser me questionar, leia o relatório e me aponte qualquer coisa que seja diferente disso. Além disso, Lorenberg, nós vamos sair da dependência da indústria chinesa, que hoje nós temos 80% do nosso defensivo agrícola é importado da China. Nós temos cerca de 2.000 genéricos na linha para ser liberados, que pode ser produzido no Brasil e não se consegue em 5, 6, 8, 10 anos, em alguns casos 12 anos, liberar por causa da burocracia. Então, é uma das coisas que eu me orgulho e, com certeza, hoje, a própria comunidade internacional e os ambientalistas, muitos deles votaram comigo no plenário a hora que nós fomos para o debate técnico, deixando a questão ideológica de lado. E ela vai exatamente na linha do que nós queremos discutir agora no Senado. A erradicação da pobreza, da miséria e do desenvolvimento humano, levando comida mais barato para a mesa das pessoas, mas dando a elas condições de ter um trabalho digno, né? Reduzir o custo, tornar o Brasil mais competitivo. Então, essa é uma matéria, Lorenberg, que eu fui co-relator e eu tenho maior orgulho, porque ele vai economizar cerca de 80, 100 bilhões para a economia do Brasil, vai dinamizar e, principalmente, vai modernizar a legislação para ser mais segura do ponto de vista da segurança alimentar. Voltando a falar com o pretenso candidato Neri Geller ao Senado, o estado de Mato Grosso, deputado, é um estado rico, produz isso, exporta aquilo, não é? Contribui muito na balança comercial, só que tem aqui, pasmem, tem gente passando fome. Tem filhinha de ossinho, tem isso, tem aquilo, tem um vasto campo para crescer, só que entra ano, sai ano, entra político, sai político, não se consegue avançar, por exemplo, na geração de emprego, na promoção das políticas sociais. O que o senhor pensa? Eu sei que pode estar encaminhando ainda o seu trabalho de formatação do seu plano de gestão,
Mas o que o senhor pensa a respeito, por exemplo, desses pontos que eu acabei de colocar aqui? Deixa eu te falar, Paulo, eu acho que esse debate ele tem que estar na mesa sempre. Hoje mesmo eu estive lá na Fiente e fui lá verificar o que a gente poderia fazer para nós avançar mais na questão da agroindustrialização ou da industrialização propriamente dito. A gente precisa reconhecer, Paulo, que nós avançamos muito. O Mato Grosso é o estado que mais gera emprego dentro da União, dos estados que mais movimenta a economia. Nós aumentamos o consumo, por exemplo, no mercado interno da produção de milho de 800 mil toneladas para 12 milhões de toneladas na última década. As usinas de etanol que se instalaram estão gerando milhares e milhares de empregos. Então a industrialização está acontecendo, as empresas de proteína animal, como o BRF, como a Suinobrás, como lá em Sorriso, várias empresas genuinamente mato-grossenses estão fazendo a transformação e nós estamos sendo um grande player no mercado internacional de proteína animal, né, de produção de avicultura, suinocultura, inclusive oportunizando os módulos de avicultura, suinocultura nas propriedades de pequeno porte, na agricultura familiar. Nós precisamos investir cada vez mais na questão da qualificação profissional, para que a gente possa ter mão de obra mais qualificada, também dar oportunidade para as pessoas, porque não é fácil, Paulo. Eu estou falando como alguém que veio para um assentamento da reforma agrária, que não tem formação acadêmica, porque eu não tive oportunidade, eu não tenho faculdade, mas eu fiz qualificação profissional técnica. E é essa a linha que nós precisamos avançar, porque hoje, desde operar um trator com alta tecnologia e a performance, ela tem que ser realmente muito dinâmica, porque hoje é tudo computadorizado, é tudo conectividade. Quer dizer, para você plantar, você precisa saber acionar o computador para fazer o piloto automático funcionar, a semente que se distribui, ela aparece tudo na tela, quantos grãos está caindo por metro, o adubo, quantos gramas está caindo por hectare, e tudo mapa de produtividade. Então precisa ter a qualificação. E nós estamos, e eu contribuí, eu quero avançar muito mais. E Paulo, hoje eu me convenci, lá na Fiente, e aí o Gustavo realmente tem uma equipe extremamente qualificada, são comprometidos. Brasil precisa recuperar e ter o Ministério da Indústria e do Comércio. Foi extinto e foi um grande erro que foi cometido. Vou defender ardorosamente para que a gente crie uma política de industrialização do nosso país. E aí eu falo do agro, mas eu falo da indústria brasileira que está sucateada hoje. Nós precisamos de política de crédito para isso, nós precisamos de uma política tributária para isso, para gerar emprego e renda para as pessoas, para que a gente possa se tornar competitivo no mercado internacional. Norenberg. Deputado, por favor, eu vou pegar carona nessa resposta do senhor e na pergunta do Paulo, porque veja, na verdade nós não temos um estado de Mato Grosso só, nós temos 4 estados de Mato Grosso, quer dizer, tudo dentro, mas o discurso do governo, não importa quem seja, é sempre para um dos estados, só para o estado do agronegócio, que tem mais ou menos 13 a 14 municípios, e os demais? Nós temos aqueles municípios originários do garimpo, sim, que muitos deles não descobriram ainda a sua vocação econômica. Nós temos a Baixada Cuiabana, o Vale do Rio Cuiabá, com problemas seríssimos, que não tem emprego, gerando emprego aqui. E nós temos os outros municípios que estão espalhados e que não compõem esse estado tão falado, tão discutido pelo próprio governo, que é o do agronegócio. E aí, deputado, o senhor, vamos imaginar hipoteticamente que o senhor chegou ao Senado, o que o senhor fará para ajudar esses 4 estados terem voz e vez? Lorenberg, esse é o debate também que precisa estar na mesa, e está aqui entre os 5 itens, inclusive, que está aqui anotado. O que nós precisamos fazer é integrar as regiões. Precisamos integrar as regiões de que forma? Não só por vias de escoamento, por logística, não, nós precisamos integrar as regiões do ponto de vista da geração de emprego e da industrialização. Cuiabá não pode plantar soja, a Baixada Cuiabana, mas ela produz calcário,
ela pode e deve industrializar e trazer para cá indústrias de fertilizantes, ela pode e deve trazer para cá indústrias de equipamento agrícola, e esse é um debate que nós estamos fazendo e eu estimulei muito. Em Várzea Grande aqui nós conseguimos credenciar uma planta industrial para exportar para a China, que aumentou o emprego em 800 empregos, indústria frigorífica. Nós precisamos estimular para que... Por que as usinas, por que as fábricas de colheitadeira, de trator, de plataforma, de máquina, de esparramador de adubo tem que estar lá no Rio Grande do Sul ou então lá em Curitiba? Por que não pode vir para cá e ser montado aqui? Nós precisamos fazer o segundo ciclo agora. A agroindústria já é uma realidade, agora a indústria propriamente dita, isso passa por montadoras de trator, montadoras de caminhonete, montadoras de equipamento agrícola. Esse é o que nós precisamos buscar. E nessa linha nós sentamos hoje com o pessoal da Fiente. Qualificação é o primeiro passo, o segundo passo é você criar linhas de crédito para estimular isso e alguns incentivos fiscais para que essas empresas de equipamento venham para cá. Se nós consumimos aqui, se nós somos o maior estado que precisa de colheitadeira, de plantadeira, de caminhões, de pneu, de tudo, por que nós não podemos trazer? É o segundo ciclo, o terceiro ciclo que deve acontecer e lá no Senado Federal, não tenho dúvida, nós vamos trabalhar para fazer isso e não é demagogia política, são ações concretas que nós vamos encaminhar. O agro, por exemplo, presente está agora no Araguaia, quem diria há anos atrás que chegaria por lá, não é? Abriu-se uma nova fronteira agrícola por lá. Como que faz para expandir? Eu estou nessa linha das desigualdades regionais que são muito grandes, tal como disse aqui o Lorenberg Alves. Aqueles municípios que estão desprovidos dessa aptidão aí à cultura, ou como desenvolver, já que o senhor falou aí de integração econômica desses municípios todos? A verdade é integrar, é como nós falamos, onde tem espaço para entrar... Fiscais. Não, regiões que podem ser desenvolvidas vão pegar do interior, onde tem vocação para a agricultura. Vamos lá, e aí precisa dar mérito a quem tem. O governador Mauro Mendes está fazendo um grande programa de investimento em pontes. Nós estamos consolidando e uma grande área de produção que tem lá áreas antropizadas, consolidadas, portanto pode entrar agricultura, só que não tem como escoar. É lá a região de Colniza, Aripanã, lá para cima, muitas áreas. Fazendo a maior ponte em construção hoje, 1.300 metros, no valor de 300 milhões de reais sobre o Rio Juruena. Esse Rio Juruena vai integrar 174, que agora está estadualizado e vai sair o asfalto, para sair ali em Nova Bandeirantes, vir a Nova Monte Verde, sair em Alta Floresta e ir para Miritituba pela 163. Fazendo asfalto em todas essas regiões. Então são regiões que podem ser integradas fazendo a logística acontecer. A outra questão da integração lá do Araguaia que está acontecendo, vindo as ferrovias, nós vamos baratear custo e nós temos 4.800.000 hectares que podem ser incorporados ao sistema de produção de grãos, fazer integração, lavoura e pecuária. Então isso está avançando, tanto que o nosso estado cresceu de forma significativa a sua receita e por isso tem dinheiro para fazer investimento, porque as coisas estão acontecendo, a produção está aumentando. E na Baixada Cuiabana não tem outra saída a não ser industrializar. Uma curtinha para uma resposta mais curtinha ainda, Lorenberg. Mas muito rapidamente, eu ouvi, aliás, sentado aí onde o senhor está, deputado, o Galvão, o presidente da AproSoja, dizendo que ele tem uma parte substanciosa do agronegócio a seu favor como candidato. O senhor também tem essa parte substanciosa do agronegócio a seu favor? Não tenha dúvida, eu respeito todos os adversários, eu tenho pesquisa interna que me mostra exatamente em que patamar estou. Em que patamar o senhor está? Estou muito confortável para disputar a eleição e ir para a eleição com reais chances de ganhar a eleição. Com relação ao agronegócio, é um debate que vai acontecer e eu sempre tenho dito, Lorenberg, eu não sou o candidato ao agronegócio. Eu sou o candidato do Estado de Mato Grosso e da população do Estado de Mato Grosso, principalmente das pessoas que mais precisam. Logicamente que eu vou defender o agronegócio como sempre defendi, porque é uma mola importante, propulsora da economia do Estado de Mato Grosso. Então, eu não vou discutir, eu vou olhar o conceito todo e com certeza estamos muito alinhados e estamos no caminho certo para ter bastante apoio. Para encerrar, duas perguntas, mas respostas bem curtinhas. Bolsonarismo contra
disputar contra o bolsonarismo, hipoteticamente falando. É uma árdua missão, ou o senhor acha que aqui, no caso... No meu caso, não, porque eu não sou contra. Eu sou da base do governo e se tem alguém que fez pelo governo federal, fui eu. Nós ajudamos o presidente Bolsonaro, o seu governo, a pacificar a Câmara quando precisou. Fui chamado, nós elegemos o Arthur, tiramos qualquer possibilidade de discutir impeachment, discutir CPI da Covid, porque nós entendíamos que precisava avançar nas matérias. Lá no Senado foi diferente. Nós trabalhamos o licenciamento, que foi uma matéria de interesse do governo. Todas as pautas importantes do governo nós estivemos lá, não na conversa, na ação concreta. Destravar as ferrovias, nós ajudamos o governo. Então, eu não vejo por que o bolsonarismo seria contra mim se nós trabalhamos e ajudamos tanto, principalmente a produção. Então, eu vou muito tranquilo numa disputa eleitoral, querendo o apoio de todo mundo, porque eu trabalho sempre o resultado, a convergência e o diálogo. O senhor falou aí no começo do programa sobre os partidos que estariam ou devem estar com o senhor lá no projeto do Senado. Um deles é o PSB, que tem o nome da doutora Natasha, que recentemente falou assim, o Neri eu queria como primeira suplente. É uma cutucadinha já, né? Parece que já tem no sangue a tal da política. O que o senhor responde isso aí? Considerando que o Max Russo já disse que apoia o Mauro, se o Mauro sair por... Enfim, o PSB estaria no palanque do Mauro. Como é que o senhor vê? Como é que o senhor responde a essa provocação? Com muito respeito, é legítimo. E a recíproca pode ser verdadeira, pode ser, não sei ainda, vamos ver. E eu nunca pode ser ou o senhor convida também não, pode ser porque suplente. Não, a questão da suplência passa pelo nosso grupo e logicamente que lá na frente nós vamos discutir. Isso não está na pauta hoje ainda, mas que eu tenho recebido muito apoio de liderança do PSB, é latente e claro, vários prefeitos. Então o diálogo vai avançar e essa discussão, acho que ela tem que ser assim mesmo, de forma democrática, respeitosa. Se tem uma coisa que eu faço com todo carinho é respeitar as pessoas e fazer o debate de alto nível. Com certeza nós vamos chegar numa convergência lá na frente para ir para uma disputa eleitoral, ganhar a eleição, se consolidar como pré-candidato hoje, mas se consolidar como candidato nas convenções, ir para uma eleição para ganhar a eleição e para fazer um bom trabalho, porque sempre está na frente a força do trabalho. Olha só, temos que cumprir aqui o acordo que a gente fez com o Neri. Está vencendo, tem 1 minuto. Não, pois é, eu quero agradecer aqui ao Neri Geller, deputado federal, por ter vindo aqui, não é, na condição de pré-candidato, como deputado também, falando de tudo de política. Queria que ele ficasse mais, mas tem um compromisso lá que ele também não pode falhar. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Você votou a favor do schooling? Você não votou, né? Ele não votou na homeschooling lá. Não. Eu queria abordar mais esse assunto, mas não temos tempo. Eu quero agradecer aqui ao Neri Geller por ter vindo. Esse espaço continua a postos para bem informar, viu, deputado? E assim que tiver mais oportunidade, como pré e como candidato também, a gente vai de forma isonômica abrir aqui o nosso espaço para bem informar. Eu agradeço, Paulo, inclusive a compreensão de me liberar agora para ir para um outro compromisso. Agradeço muito a Deus, tive a felicidade de receber no dia 15, domingo, a bênção de Deus e ser nascido minha filha, uma cuiabana. Né, nasceu agora? Nasceu agora, faz 8 dias. Semana passada eu não fui a Brasília por causa disso, na terça e na quarta-feira fiquei em casa. Qual é o nome acompanhando dela? Joaninha, então Mato Grosso tem sido muito bom comigo, né? Nós viemos, trouxe minha família, estamos aqui e é sempre muito bom. Quero mandar um abraço aí para a Joana, que está lá em casa junto com a sua mãe, e agradecer a população e principalmente a vocês. E agradecer, assim, final de semana foi bastante emotivo, né? Porque realmente eu recebi apoios muito calorosos. Então eu quero agradecer a essas pessoas e dizer que o trabalho sempre vai continuar e eu fico muito grato até por vocês da imprensa me dar a oportunidade de estar aqui conversando com a população cuiabana e mato-grossense. Um grande abraço, fique com Deus. Paulo Lorenberg, muito obrigado pela oportunidade. Tá, esse é o pai da Joana, Neri Geller. Ele sabe o preço que está o Todd, que está o Mucilon, por isso que tem que trabalhar bastante. E vai, inclusive, para uma outra reunião nesse instante, da qual a gente tirou o Neri para que viesse para cá.
Abraço aí para todo mundo aqui da assessoria aqui, o Edson, então, a turma aqui, o Samu, o Muvuca, Samuca, Muvuca já, que Deus o tem. E a menina que eu esqueci o nome dela, Emily? Evelyn, a Evelyn também. Olha só, é isso, daqui a pouquinho a gente volta com mais opinião, encerrando a opinião, e agradecer mais uma vez aqui ao Neri Geller. Fica aí, a gente volta já, um instante só. Olha só, o Opinião está de volta, você que está ligando agora, a gente esteve nos 2 primeiros blocos entrevistando aqui o deputado federal Neri Geller, presidente do PP, Mato Grosso, e pré-candidato ao Senado. O Neri teve que sair mais cedo, porque foi um combinado que fizemos, né? Tem uma agenda dele aí, muito importante. Caiu aqui, tá me ouvindo aí? Não, é porque caiu aqui uma caixinha aqui da lapela. E aí, queria só dizer aqui, antes de seguirmos aqui com a opinião, que o espaço aqui na opinião é isonômico. Assim como veio o seu Galvão, da ProSoja, o Galvão é do PTB, pré-candidato também ao Senado. E o Wellington Fagundes já foi convidado também para estar conosco aqui, depende da agenda dele e da aceitação do próprio senador Wellington, para que ele também venha aqui falar conosco. Não é comigo, com o Lorenberg, com você, telespectador, que é a razão do nosso trabalho aqui. Então, só para registrar isso aí. www.gazetadigital.com.br. Vamos aos destaques que estão nesse instante no nosso jornal, no nosso Gazeta Digital. Mato Grosso registrou 2 novas mortes pela Covid-19 no intervalo de uma semana. A informação consta do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda, dia 23. De acordo com a atualização, Mato Grosso contabiliza atualmente 737.450 contágios, dos quais em 721.732 casos as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo, outras 14.908 não resistiram às complicações. Além disso, há 291 pessoas em isolamento domiciliar. Paralelamente, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva é de 15,46%, enquanto o mesmo índice relacionado às enfermarias está na casa dos 4%. Outro destaque também do Gazeta, a senadora e presidenciável Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, afirmou não se incomodar em dividir o palanque com o presidente Jair Bolsonaro do Partido Liberal em Mato Grosso, caso se confirme a candidatura à reeleição do governador Mauro Mendes, do União Brasil. Ela garante que seguirá o que a direção estadual da legenda definir no Estado. Abre aspas para Simone. Os diretórios regionais decidem a vida nos espaços. Nós, simplesmente, homologamos e ratificamos as decisões de quem manda nos estados. Nós vamos seguir a determinação, fecha aspas, disse nesta segunda-feira, dia 23, em Cuiabá, durante visita ao prefeito Emanuel Pinheiro, do mesmo partido. A pré-candidata também criticou a polarização Lula versus Bolsonaro, dizendo, abre aspas, a gente tem que parar de falar tanto de Lula e Bolsonaro e falar do Brasil real. Vamos falar dos brasileiros que são muito mais importantes do que toda a classe política. Vamos falar daquilo que o Brasil precisa, fecha aspas, afirmou. A Simone Tebet também disse respeitar o posicionamento da deputada Janaína Riva, do MDB, que tem criticado a candidatura de Tebet, preferindo que a sigla apoie Bolsonaro por ser menos pior. Apesar do respeito, Tebet disse não ter a unanimidade da legenda, mas que o MDB sairá
unido para a disputa. Ela não está sendo candidata de si própria, não tá, que ela está sendo, é bem óbvio, né? Mas ela não está insistindo muito nessa solidão na corrida aí, ou você acha que ela tem esperança de mover toda uma estrutura que já está instalada? Paulo e amigo telespectador, veja, a senadora Simone Tebet está no seu primeiro mandato de senadora e acaba agora o seu mandato de senadora. E ela está entrando, ou pretende entrar na corrida à presidência da República, no universo de 27 diretórios estaduais do MDB, ela tem a seu favor 20 diretórios. Estão a favor, eu estou falando do MDB, estão a favor da candidatura da Simone Tebet. Um outro detalhe que é preciso observar, na região centro-oeste, daí a importância da vinda dela a Cuiabá, a Mato Grosso em específico, que na região centro-oeste, esses estados, sobretudo Goiás e Mato Grosso, o nosso Mato Grosso, ainda não cerraram fileira, não entraram para apoiar a senadora Simone Tebet. É diferente do Rio Grande do Sul, diferente do Rio de Janeiro e etc., dentro do MDB. Por outro lado, é preciso observar o seguinte, se nós pegarmos os grandes candidatos à presidência da República, eu estou me referindo ao Jair Bolsonaro, ao Lula, ao Ciro e ao Dória, que estava até ontem, hoje ele desistiu da candidatura, a Simone Tebet é o que tem menos o índice percentual de rejeição. O menor índice percentual de rejeição é exatamente da senadora Simone Tebet, 37% de rejeição. Mas tem um problema, ela é a menos conhecida de todos eles. Segundo a última pesquisa do IPESP agora, ela tem 46% do eleitorado brasileiro não a conhece. Diferente, por exemplo, do Dória, que era candidato do PSDB, 8%, apenas 8% do eleitorado não conhece o ex-governador João Dória. Percebe, amigos, a tarefa maior de quem está na campanha ou vai estar na campanha da Simone Tebet é exatamente torná-la conhecida, o que não é uma tarefa fácil. Fazer com que a sua trajetória política se torne de fato aceitável, atraída por parte do conjunto do eleitorado. Há estudos que demonstram o seguinte, ora, mas como que alguém que tem 1% das intenções de votos, ou na última pesquisa 2% das intenções de voto, vai conseguir disputar o segundo turno ou vencer um dos dois candidatos que estão à frente, que é o Jair Bolsonaro e o Lula? Há quem diga que ela agrega muito. O fato de agregar é que impediu que o Dória fosse candidato de 3 partidos, o PSDB, o MDB e o Cidadania. Deve aparecer mais um ou outro aí para compor essa aliança, tendo a Simone Tebet como cabeça de chapa. Ela tem 1%, 2% das intenções de voto, mas tem um detalhe importante aqui que deve ser registrado. Veja, amigos, ela sabe falar, ela é bem articulada, ela é capaz de construir uma frase, e isso pode atrair a atenção do eleitorado, mas tem a dificuldade de se tornar conhecida no país todo. Então tá, a Tebet, inclusive a gente estava pleiteando a entrevista com ela aqui, a Simone Tebet, a gente ia gravar uma entrevista com ela, só que em função da agenda da senadora a gente não conseguiu fazer essa gravação, já que ela teria que voltar para os seus compromissos em Brasília no finalzinho da tarde, não daria tempo de a gente gravar, a gente gravaria hoje à tarde, mas não daria tempo de fazermos essa gravação e exibiríamos talvez na sexta-feira ou na quinta, enfim. Mas fica para uma próxima aí, assim como também os demais candidatos que vierem aqui, né, pré-candidatos que vierem a Mato Grosso, a gente vai também tentar. Se vamos conseguir, se vai dar certo, conciliar as agendas, aí são outros 500, né? Rapaz, sabe que hoje, também conhecido como segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, quem está fazendo aniversário hoje? Jornal A Gazeta. São
32 anos. 32 anos, né, Lorenberg? Eu, particularmente, como não sou cuiabano, sou mato-grossense, mas eu, enquanto mato-grossense, acompanhei grande parte do jornal, e não é à toa que é posso dizer, o único jornal consolidado no estado de Mato Grosso, não é só líder, não, sabe? É consolidado, que está aí, entra governo, entra ano, sai ano, as intempéries, é Covid, é tudo, é crise econômica, e está ali, não só levando a notícia com credibilidade, que tem feito ao longo desses 30... Ninguém chega a 32 anos num jornal, ainda mais em tempos de internet, de graça, à toa, né, Lorenberg? Exatamente. Tem que ter um trabalho, tem que ter toda uma determinação e o compromisso com ela, a verdade. E por isso que o jornal A Gazeta é o que é, graças a essa credibilidade construída com esse compromisso com a verdade, né? Exatamente, Paulo. E amigo telespectador, não houve nenhuma paralisação ao longo desses 32 anos, o que é mais interessante ainda. Por que razão? Duas razões são basilares. A primeira delas é que a marca do Grupo Gazeta, a marca do grupo da Gazeta, do jornal A Gazeta, está sempre renovando, sempre reoxigenando a marca. Isso é mais importante ainda de tudo. Aí, rapaz, eu vou até ter uma sugestão. Parabenizar aqui o João Dorileu Leal, né? Graças à determinação do Dorileu, não é? Ao sonho que depois se solidificou, não é? Com o jornal A Gazeta, depois com os demais veículos do Grupo Gazeta, mas com o jornal A Gazeta, graças a essa determinação e essa visão de que não se consegue se estabelecer um jornal tendo como concorrência a internet, o digital, que a cada dia que passa avança, e o jornal ali sólido, convicto e principal jornal do estado de Mato Grosso. Eu vou sugerir para o Dorileu aí, por que não faz uma exposição, né, uma espécie de museu, fazer uma exposição com várias épocas, várias etapas do jornal A Gazeta, assim como a mostra, não é? Durante os 32 anos. Recapitular durante esses 32 anos aí, fazer uma amostra, de repente fica aí uma dica, chefia, vai que nós possamos aí, para mostrar para as pessoas, expor, fazer uma exposição aí num lugar de bastante fluxo, não é? Para as pessoas, tipo assim, ali tem um saguão da Assembleia Legislativa, eu não estou dizendo que lá seria, mas como aquele ali, não é? Onde tem o tráfego, o trânsito de muita gente, e assim as pessoas puderem ver e reviver capas de jornal com Dante, desde a época lá, quando o Roberto França foi prefeito e outros tantos, desde os primórdios, desde o começo realmente. Fica uma dica aí. O jornal A Gazeta, parabéns pelos seus 32 anos, bem como não existiria jornal sem os profissionais que por lá passaram e ainda estão, alguns desde o começo estão por lá ainda, de editores, repórteres, o pessoal que trabalha na gráfica e tudo mais. Esse pessoal, recepcionistas e tudo mais, esse pessoal que contribuiu, não seria nada o jornal se não fosse o trabalho profissional de cada um. Mais alguma coisa para falar sobre isso aí, Lorenberg? Porque eu acho que o material humano também, ele foi preponderante. É imprescindível, né? É imprescindível para toda a história. É, verdade. Bom, eu tenho quanto tempo aí, caríssima Caroline? Tem um minuto? Lorenberg, para encerrar aqui, essa questão que a gente discutiu com o Neri Geller, principalmente a questão do Mauro Mendes, né? Quando eu até provoquei aqui que ele deve bater na mesa e dizer assim, poxa, vou ficar aí dependendo dessa decisão sua até quando, né? Não acha que ele teria que já chutar o balde? Não estou propondo para ele romper com o Mauro, mas para definir. O que você acha que ele não mesmo que seja uma carreira solo, né? Mesmo que seja carreira solo, mas ele deixou muito claro isso, que independentemente de estar na mesma aliança do governador Mauro Mendes, ele vai sim tocar a sua candidatura ao Senado. Então isso ele deixou muito claro. Ele está certo, Paulo. Veja, porque com as articulações políticas, com as amarrações políticas, alguém pode ser impedido de compor essa chapa.
E antes que isso venha a acontecer, ele já vai traçando o seu rumo, planejando a sua corrida, porque não é fácil. Uma campanha à majoritária não é nada fácil. Muito bem, olha só, o Opinião chega ao fim nessa segunda-feira, que esteve entrevistando nos 2 primeiros blocos o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Nery Geller. Amanhã, entrevista aqui o juiz de direito Yali Sabo Mendes, da 7ª Vara Civil. Vamos conversar com mais um magistrado aqui no Opinião. Amanhã, até lá, Lorenberg. Até amanhã. Se cuida. Até lá, a gente se encontra às 7h30 da noite, nessa terça. Fica bem, fica com Deus também.